Por que vocês, testemunhas de Jeová, não acreditam que Jesus é Deus? Marcos, eu gostaria de te explicar isso usando a Bíblia. Veja aqui o que diz em João 17:3. Nesta passagem, Jesus estava orando ao seu Pai. E eu gostaria que você lesse para nós, por gentileza. Sim, João 17,3 diz: Isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Veja só, Marcos. Aqui Jesus disse que o único Deus verdadeiro é o Pai. Se o único Deus verdadeiro é o Pai, então Jesus não é Deus. Mas isso não quer dizer que Jesus não é Deus. É claro que para Jesus, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então você não acredita em Jesus quando ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro? Eu acredito que para Jesus, o Pai é o único Deus verdadeiro. E para você, quem é o único Deus verdadeiro? Você concorda com Jesus? Não, eu não discordo de Jesus. Mas Jesus também é Deus igual ao Pai. Então o Pai não é o único Deus verdadeiro para você? O fato de o Pai ser o único Deus verdadeiro não exclui Jesus da divindade. Bem, então me prove que o Pai não é o único Deus verdadeiro. Sim, em Judas, o versículo 4 diz que o único dono e Senhor é Jesus Cristo. Pela sua lógica, isso significaria que o Pai não é nosso dono, nem nosso Senhor. Mas claro que não é assim. Do mesmo modo que Jesus ser o nosso único dono e Senhor, não quer dizer que o Pai não é nosso dono e Senhor. O fato de o Pai ser o único Deus verdadeiro não quer dizer que Jesus não seja o Deus verdadeiro. Interessante esse texto que você citou. Judas 4 chama a Jesus de único dono e único Senhor, certo? Sim. Mas eu não vi nesse texto Jesus sendo chamado de único Deus verdadeiro. Ao contrário, conforme você viu em João 17:3, o único Deus verdadeiro é o Pai. Esse texto que você citou chama Jesus de o único dono e Senhor, mas não chama Jesus de o único Deus verdadeiro. Peraí, você não entendeu meu raciocínio? Eu discordo, Marcos. Eu entendi o seu raciocínio. O problema é que o seu raciocínio é insuficiente. Se você quiser provar que o Pai não é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o único Deus verdadeiro junto com o Pai, de nada vai adiantar você ler na Bíblia um texto que diz que Jesus é o único dono e Senhor. Você vai ter que mostrar para mim um texto que ateste que Jesus é o único Deus verdadeiro. E você não fez isso. É assim, ó. Em Judas 4, nós lemos que Jesus é o único dono e Senhor. Mas isso não significa que... Mas quem é o único Deus verdadeiro? Jesus também é o único Deus verdadeiro. E onde diz na Bíblia que Jesus é o único Deus verdadeiro? Conforme eu já tentei te explicar, em Judas 4 diz que Jesus é o único dono e Senhor. Mas isso não significa que o Pai não seja também dono e Senhor. Ok, mas em Judas 4 diz que Jesus é o único dono e Senhor ou que ele é o único Deus verdadeiro? Ali diz que Jesus é o único. Ali diz que Jesus é único. O único dono e Senhor. No entanto... Tá, mas e quem é o único Deus verdadeiro? Olha, Marcos, eu entendo que Jesus é o único dono e Senhor, porque conforme diz Atos 2,36, Deus o fez Senhor. Mas eu não estou te perguntando nem discutindo contigo sobre se Jesus é o único dono e Senhor. Eu estou te perguntando quem é o único Deus verdadeiro. O dia que Judas 4 disser que Jesus é o único Deus verdadeiro, aí você usa Judas 4 para dizer que Jesus é o único Deus verdadeiro. Por enquanto, Judas 4 não diz que Jesus é o único Deus verdadeiro. Mas João 17,3 diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. Você acredita nisso, sim ou não? Acontece que em João 17,3, Jesus falava em relação aos deuses falsos. Por isso que Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Ok, então você está dizendo que Jesus não é o único Deus verdadeiro quando comparado a deuses falsos. Nesse caso, é só o Pai. Então deixa eu ver se eu entendi. Você acha que Jesus é o único Deus verdadeiro.
No entanto, você está dizendo que quando Jesus se compara a deuses falsos, aí ele não é mais o único Deus verdadeiro. Aí o Pai se torna o único Deus verdadeiro. É isso que você está dizendo? Sim, Jesus é o único Deus verdadeiro, é que... Tá, mas Jesus é sempre o único Deus verdadeiro, sim ou não? Sim, ele é sempre o único Deus verdadeiro. Ok, então por que é que ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro em João 17,3? É que ali Jesus falava na sua natureza humana. Ok, então Jesus deixou de ser o único Deus verdadeiro naquele momento, é isso que você está dizendo? Não é isso, é que... Mas você não tinha dito que Jesus é sempre o único Deus verdadeiro? Sim, mas é que... Tá, Marcos, mas raciocina comigo. Se Jesus é sempre o único Deus verdadeiro, por que é que ele disse em João 17,3 que o único Deus verdadeiro é o Pai, não o próprio Jesus? Mas tem um texto bom na Bíblia que diz que Jesus também é o Deus verdadeiro. 1 João 5,20 diz: E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que Jesus é chamado de o verdadeiro Deus e a vida eterna. Preste atenção, Marcos. Esse texto diz que o Filho de Deus nos deu entendimento daquele que é verdadeiro e que nós estamos em união com aquele que é verdadeiro por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda. Quem é aquele que é verdadeiro, cujo Filho é Jesus Cristo? Aquele que é verdadeiro é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo teve um filho, porque aqui diz que aquele que é verdadeiro tem um filho, que é Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não teve filhos. Se Jesus Cristo não teve filhos, então me responda. Quem é aquele que é verdadeiro, cujo filho é Jesus Cristo? Pensando bem, pode ser o Pai. Então, se o Pai é aquele que é verdadeiro, quem você acha que é o verdadeiro Deus e a vida eterna no final do versículo? Aqui diz, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse se refere a Jesus. Se o pronome esse se refere a Jesus, e Jesus então é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então me diga, quem é o Filho de Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo não tem filho. Bem, se Jesus Cristo não tem filho, então Jesus Cristo não pode ser o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque o verdadeiro Deus e a vida eterna, neste versículo, tem um filho que é Jesus Cristo. Pois é. Bem, então agora voltemos para a pergunta inicial. Em João 17,3, Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Você acredita em Jesus, sim ou não? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas ele disse, eu e o Pai somos o único Deus verdadeiro? Se Jesus e o Pai são um, então Jesus é o único Deus verdadeiro. Pois bem, então me diga por que é que Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Olha, você tem que entender que a Trindade é um mistério. E a gente não vai conseguir entender isso com a lógica humana.